Bom dia, turma do segundo ano B, manhã. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Valdo Bispo, sou professor de Ciências e Biologia dessa unidade de ensino. Nossa aula de hoje, nós vamos ver a temática da reprodução humana. Também vamos passar pelo método anticoncepcional reversível e irreversível, vamos ver as doenças sexualmente transmissíveis e as ilustrações referentes a essas doenças. Sobre a reprodução humana, nós precisamos entender o seguinte: existe um fenômeno, existe algo que é chamado de gametogênese, que é a origem dos gametas. O que são os gametas? Como nós já pudemos falar em séries anteriores, os gametas são as células sexuais, tanto do homem como da mulher. Os gametas são células especiais que vão produzir a fecundação e a geração de novos seres e a perpetuação da espécie. Então, gametogênese se divide em espermatogênese e ovulogênese. Os espermas são as células, os espermatozoides são as células sexuais masculinas e os óvulos são as células sexuais femininas. Aqui nessa ilustração nós temos o processo em que se dá a gametogênese, do espermatogênese, gametogênese do espermatogênese, e aqui do ovulogênese. Aqui, tanto num como no outro, se dá através de diversas fases, mas as principais fases que podemos destacar é através da mitose, que é uma divisão simples, e quando essas células sexuais amadurecem, passam a ser reproduzidas através de um processo biológico chamado de meiose, que é um processo de multiplicação celular, tanto nas mulheres como nos homens, tanto nos homens como nas mulheres. Quanto ao sistema genital masculino, o seu sistema reprodutor, podemos destacar o quê? As gônadas, que são glândulas onde se formam as células sexuais. No caso do homem, no testículo, ele é produzido no testículo, depois vai para o epidídimo, que é um órgão que fica acima dele, onde é armazenado, e sai pelos canais diferentes de um lado e do outro. Tem canais diferentes correspondentes a cada testículo. E temos ainda a próstata e as vesículas seminais, que produzem o sêmen e possibilita um melhor movimento, uma maior motilidade, né, o movimento das células sexuais rumo ao corpo feminino, se for o caso de fecundação. Já no aparelho reprodutor feminino, nós temos na parte externa, nós temos a vulva, que é formada dos grandes lábios, pequenos lábios, o clitóris, e mais abaixo está a vagina propriamente dita. Na parte interna está o canal vaginal, que vai se encontrar com o colo uterino, que é a parte do sistema reprodutor que divide a vagina com o útero. E acima do útero aqui é o útero, visto em outra posição, aqui é o útero, e do lado estão os ovários e as trompas, antigamente chamavam-se de trompas de Falópio, hoje são tubas uterinas. E aqui tem uma ilustração do óvulo e dos espermatozoides. Quando esses espermatozoides penetram no óvulo, um deles penetra no óvulo, aí se dá a fecundação. Sim, Joana, qual é a sua pergunta? Sim, a Joana está perguntando onde é que ocorre o encontro da célula sexual feminina com masculina. Joana, esse encontro se dá nas trompas de Falópio, né? Como a gente falou antigamente. Ele sai do
ovário que vai para a trompa do falópio, que hoje se chama de tuba uterina. É onde ele se encontra. O espermatozoide sobe pela vagina, passa pelo colo uterino, o útero, e vai até a trompa de falópio, que é onde se encontra. Aí lá, ao se encontrarem, a fecundação, e ela essas duas células são transformadas no que se chama de célula-ovo. Aí se movimenta até o ovário, onde é implantado, e lá se desenvolve o novo ser humano. Agora nós vamos ver os métodos anticoncepcionais, reversível e irreversível. Primeiramente tem um coito interrompido, que como o nome está dizendo, é a retirada do pênis, da vagina, antes da ejaculação. Aqui nós temos uma ilustração, uma banana. Ele é retirado antes. Mas não é um método seguro, não é um método confiável, porque segundo muitos estudos já verificaram que as células sexuais germinativas, células sexuais masculinos, espermatozoides, passam antes da ejaculação. Então não é confiável. Aqui nós temos abstinência periódica, o método do ritmo, também chamado de tabelinha, que também não é um método muito confiável. Porque aqui divide os 28 dias do ciclo menstrual feminino em momentos de infertilidade e de infertilidade menstrual e depois do período fértil. Ou seja, é metade de infertilidade e metade de fertilidade. Não é um método confiável, porque os hormônios sexuais masculinos podem modificar com muitos fatores. São muitos fatores que modificam. O estresse, uma doença, ou qualquer outro fator pode alterar essa confiabilidade que se pode ter nesse método. Não é um método também confiável. Nós temos em seguida a camisinha Okondo, que é uma camisinha muito conhecida, masculina, é feita de lata, que impede a gravidez porque o homem ejacula dentro da camisinha. Temos a camisinha feminina, que é pouco conhecida, mas também existe na farmácia, o Firmidon, a camisinha feminina, o Firmidon, também é feita de lata, e o homem ejacula dentro do material plástico especial. Nós temos o diafragma vaginal, que é feito de vários materiais, mas o principal é silicone, que é colocado na entrada do colo uterino para impedir que o espermatozoide passe e se encontre com o óvulo lá na trompa. Temos os espermicidas, que são geleias, que são colocadas antes da relação sexual, são colocadas no interior da vagina, que é para inativar os espermatozoides. Temos o dispositivo intrauterino, que é colocado no interior do útero, geralmente de plástico de metal, forma de T, e é colocado geralmente em consultório médico, né? Porque requer muito conhecimento para fazer isso. Ele evita que o óvulo seja implantado no útero, porque ao estar esse corpo estranho, digamos assim, estar presente lá no útero, ele impede que o óvulo se desenvolva lá. E em seguida nós temos anticoncepcionais hormonais. O mais conhecido deles é a pílula anticoncepcional, que é muito conhecida, foi inventada em 1959 e ainda existe até hoje. Ela é tomada diariamente. Sim, qual é a pergunta? Eduarda, qual é a pergunta mesmo? Eduarda quer saber se só existe anticoncepcional hormonal como no formato de pílula. Não, Eduardo. Existem outras formulações de anticoncepcionais com hormônio. Tem um que é aplicado através de injeção, que tem uma durabilidade de 1 mês, e tem outro que é de 3 meses, e tem também um que é de longo prazo, que você coloca um adesivo sobre a pele da mulher e dura um longo prazo, que só pode ser feito também colocado em consultório médico, porque precisa de uma cirurgia. E nós temos, sim, respondi? Tá bom. Nós temos os métodos irreversíveis, tanto na mulher como no homem. Na laqueadura tubária, o médico, através de um pequeno procedimento cirúrgico, digamos assim, ele amarra as trompas, as antigas trompas de falópio, que hoje são tubas uterinas,
Ou pode fazer um corte maior, para impedir que o óvulo, quando fica maduro, através da ovulação, né, 14º dia, impede que ele vá se encontrar possivelmente com o espermatozoide. É um método definitivo. Vasectomia no homem também é semelhante. O que aqui é amarrado ou cortado são os canais deferentes, que eu falei lá, né? E que eles estão vinculados ao epidídimo, que é onde estão armazenados, e de lá ele sairia para se encontrar com os ovos. Mas nesse caso aqui ele é travado do mesmo jeito, ele é cortado, canal diferente, ou amarrado ou cortado para impedir. No caso do outro, as células, tanto sexuais femininas como masculinas, são absorvidas pelo organismo. Não saem, então são absorvidas. Mas continua tudo normal. Digamos assim, o restante continua tudo normal. Não altera o desejo feminino nem masculino e os hormônios são produzidos normalmente. Em seguida, nós temos as doenças sexualmente transmissíveis, a maioria são bactérias. E nós temos 3 que são vírus, que é o HPV, o condiloma acuminado, que é o HPV, e nós temos o herpes simples e a AIDS, que são vírus. E a candidíase, que é um fungo. Para ilustrar melhor, está aqui a sífilis e as demais doenças. Quando a sífilis está muito grave, ela causa essas lesões no corpo de homens e de mulheres, né? Pode atacar também o coração, o sistema nervoso, o sistema urinário e pode levar até a morte. É uma doença muito perigosa, muito antiga e muito perigosa. Temos o cancro mole, o linfogranuloma venéreo, que é o mesmo que a clamídia. Temos o condiloma acuminado, que é o HPV. Esse HPV é muito antigo também. Ele pode, é um tipo de vírus que é conhecido como cavalo de Cristo, vulgarmente conhecido como. Ele pode trazer muitos problemas, tanto para o homem como para a mulher, que é em forma de verruga. Um tipo de HPV pode causar até câncer no colo uterino. Então é aconselhado que a menina tome vacina de 9 a 14 anos e os homens de 11 a 14 anos, para impedir essa doença. Temos a gonorreia, que é transmitida através de gonococo, que é uma bactéria. Nós temos a pediculose pubiana, que é o piolho. É uma espécie diferente do piolho da cabeça, mas que acomete homens e mulheres nos pelos pubianos. Nós temos a tricomoníase, que é um protozoário. Temos a AIDS, que eu já falei, a candidíase, que é tanto a tricomoníase, que é um protozoário, como a cândida, causa corrimento nas mulheres. E eu vou distribuir para vocês esses folhetos sobre o sífilis, AIDS e outras doenças que vocês podem encontrar nos locais, nas unidades de saúde, sobre o colo uterino e outros. E vou também passar esse roteiro de trabalho para a gente discutir na próxima aula. Era isso que eu tinha que falar e muito obrigado.